Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Então, a nossa proposta da noite de hoje, do estudo de hoje, tem o tema presença amorosa de Deus em nossas vidas. Está marcado em amarelo, Deus justamente, amorosa, justamente porque, quando nos referimos ao Criador, ainda temos um certo temor ao falar de Deus. Então, aqui, né? Ok. Temos aqui uma série de 4 livros, sendo o primeiro deles, que foi lançado em 9 de julho, então, mais ou menos uma semana, que se chama Introdução ao Estudo Reflexivo. Esse livro vai estar à disposição aqui nos Estados Unidos em algumas semanas. E depois temos 1, 2 e 3, na realidade são uma série de 12 livros, mas aqui eu só botei os 3 primeiros, e o primeiro se chama A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, que é o tema do nosso estudo dessa noite. O segundo é o significado das leis divinas em nossas vidas, e o terceiro, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Essa coleção ela faz parte do projeto Espiritizar, que tem a sua sede no Brasil, em Mato Grosso, e esses livros são de autoria do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, que é um palestrante muito conhecido. Todos os anos vem aqui aos Estados Unidos, não só aos Estados Unidos, mas também a outros países. E a nossa palestra é baseada na presença amorosa de Deus em nossas vidas. Ok. Então, o objetivo é refletir uma concepção de Deus que esteja próxima de nós. O ser humano, ele ainda tem um certo distanciamento de Deus pelo fato de conceber, isso é, de compreender Deus de uma forma teológico-dogmática. Então, o que é um dogma? Um dogma é um conjunto de crenças de caráter indiscutível e obrigatório para os seguidores de qualquer religião. É uma verdade absoluta. Todo dogmatismo é uma visão humana de uma coisa divina. Então, por exemplo, o pecado de Adão e Eva, certo? Que diz que todos nós estamos fadados a seguir isso, ou então a Eucaristia. Então, pelo fato de nós compreendermos Deus de uma forma teológica dogmática, não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir ressignificar o conceito de Deus. Então, nós vamos refletir sobre a origem do temor a Deus. Mas, para isso, nós vamos nos reportar às 3 revelações, né? Vamos ver um contexto histórico das 3 revelações. A primeira revelação nos foi trazida por Moisés em 1300 a.C., a segunda revelação nos foi trazida pelo próprio Cristo, e a terceira revelação nos foi trazida em 1857 por Allan Kardec. Então, nós vamos seguir aqui uma linha do tempo, certo? Uma timeline. Então, como começou todo esse temor, né? O homem primitivo, ainda simples, ignorante, ele não compreendia os fenômenos da natureza, como o raio, o trovão, as tempestades, e ele atribuía tudo isso a uma coisa divina, como na realidade era, só que ele dizia que eram deuses. Okay? Então, a partir desse momento, surgiu o politeísmo, vários, teísmo, crença, né? Crença em vários deuses, em que o homem fez de Deus uma criação, nós fizemos de Deus uma criação do homem. Okay? Então, naquela época, né, naquele primórdio, aquele medo instintivo passou, com o tempo, a ser um medo mais psicológico. Okay? E então, o homem, esse temor para cada aspecto da vida do ser humano, ele era relacionado a um Deus. Então, nós temos aí o paganismo grego, o paganismo romano. Okay? Então, de acordo com esse pensamento, todos era requerido do homem, do ser humano, oferendas, certo? Então, no princípio, essas oferendas eram flores e frutos, mas no processo de deturpação, o ser humano passou a fazer oferendas do próprio ser humano. Okay? Então, começou a se matar o ser humano, né, nesse processo de deturpação. Com o passar do tempo, né, com a evolução,
Então, de passar de ser humano, já passou a ser oferendas de animais, especialmente bois e carneiros. Então, na época de Jesus, a gente já vê, inclusive, o processo que haviam os vendilhões do templo, né, que eram simplesmente os funcionários dos sacerdotes dos templos, que ali na frente dos templos vendiam os animais para serem sacrificados dentro do templo. Então, Jesus, até então, nesse processo de comercialização, ele até expulsa os vendilhões do templo. Continuando, chegamos a Abraão, já em 1600 a.C., que temos os primórdios do monoteísmo, monoteísmo, crença em só um Deus, né? Então, em que o homem era o homem como criação de Deus. Então, vamos ver como era o conceito, né? Esse conceito de Deus. Deixa eu clicar aqui. Ok. Em Gênesis 1, 27, está escrito, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, de que é que se está falando, né? Se está falando das potencialidades do espírito imortal. Deus é pura energia e o ser humano, em sua essência, também é energia. A ciência já comprovou, através da física quântica, que o ser humano é energia. Okay? Inclusive, os mentores espirituais, como Joana de Ângeles, eles já falam de Deus, eles se referem a Deus, a essa grande luz. Não essa luz do holofote que a gente vê, mas uma luz divina, que abarca todo o universo. Okay? Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu que em Gênesis, em 2:27, nós temos a inversão de valores. Então, nós temos duas imagens. A primeira imagem, né, a gente vê um senhor, né, um velho de barba, sentado no trono. E a segunda é uma imagem que vem da Capela Sistina e que está lá apontando, né, apontando a Deus. Então, o que aconteceu? Houve o antropomorfismo, né, que nós fizemos, ao invés de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, nós o fizemos à nossa imagem. Essa terceira gravura, que é a gravura que representa Adão e Eva no paraíso, no Antigo Testamento, diz o texto, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Então, vejamos um temor. Então, o que aconteceu? Nós passamos a fazer de Deus a nossa imagem, né? Sendo que Deus é energia, Deus é uma luz, mas a gente deu a Deus braços, pernas, olhos, órgãos. Mas Deus não é assim. Okay? E não só essas características físicas do corpo, mas também as características morais. Né? Então, nós se materializa a Deus para defini-lo, utilizando de características humanas egóicas, os sofismas da paixão, as armadilhas do ego, os vícios egóicos, né? A parcialidade, a cólera, a vingança, o ciúme, o egoísmo, o orgulho. Quando Deus é amor. Deus não é nada disso. Deus nos criou por amor e para o amor. Então, nós fizemos de Deus esse ser imparcial, que dá privilégio a uns em detrimento de outros. Tem pessoas que rezam a Deus, por exemplo, para o seu time de futebol ganhar. Né? O Flamengo vai ganhar, eu sou do Rio de Janeiro. O Flamengo vai ganhar, o outro vai perder, né? Como se Deus fosse parcial. Tudo que tem que ver com privilégio, com parcialidade, não tem nada a ver com Deus. E ainda existem pessoas que acham que são melhores porque são da raça tal, porque fazem orações determinadas de certa maneira. Né? Então, quer dizer, isso realmente não é verdade. Ok, voltando à nossa linha do tempo, nós seguimos com Moisés, né, que veio a primeira revelação com os hebreus. Então, aí já temos a consolidação do Deus único, mas ainda para ser temido e não amado. Nós sabemos que Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, as 10 leis. Só que no tempo de Moisés, era um povo inculto e um povo rebelde. Então, o que ele fez para controlar esse povo inculto, esse povo rebelde? Ele criou 613 preceitos,
né, para sustentar os 10 mandamentos. Esses preceitos eram simplesmente regras disciplinares. Okay? Sendo que desses 613 preceitos, 365 eram negativos e 248 positivos. Então, muito baseado no não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para controlar o povo. Inclusive, nessa época, um desses preceitos era que ele disse que as pessoas não poderiam mais manifestar a sua mediunidade. A mediunidade vem desde esse tempo. Inclusive, na Grécia, no oráculo de Delfos, o que era o oráculo de Delfos? É simplesmente aquela construção que ainda tem lá em Roma, né, com aquelas pilastras, e que no meio tinha assim, uma parede, e ficava atrás, as pessoas iam lá para consultar o que vai acontecer no futuro, o que eu devo fazer, e tinha uma pessoa atrás, que ficava atrás, entrava em transe mediúnico, e falava com as pessoas. Mas só que no tempo de Moisés houve um abuso disso. Em vez das pessoas usarem a mediunidade de uma forma sã, né, sadia, saudável, usava as mediunidades para as coisas corriqueiras. Eu vou casar, eu não vou casar, eu jogo nisso, eu jogo naquilo. Então, Moisés parou. Né? Isso foi parte dos 613 preceitos. Continuando com a nossa linha do tempo. Então, nós vemos aqui a primeira revelação, trazida por Moisés, né, em 1300 a.C., e depois a segunda revelação já trazida pelo próprio Cristo, então, de 33, né, Anno Domini, até 100, Anno Domini, que depois de Cristo, nós temos a expansão do cristianismo, em que tivemos os primeiros cristãos. E nesses primeiros cristãos, eles sofreram morte, né? Tiveram morte no Coliseu de Roma. E eles foram perseguidos por vários imperadores, sendo que um dos primeiros, né, foi Nero, em 63 depois de Cristo. E, com relação a isso, a gente tem esse poema belíssimo que foi musicado, e é um poema através da mediunidade de Arthur Stefanini, segundo do Espírito Adália, em que fala: minha vida não é minha, é do céu que me ilumina. Belíssimo, tem um dos livros que é do Projeto Espiritizar, que está à disposição na nossa livraria, fazendo um pouquinho de merchandising. Né? Ok, então a gente vê em cima que Jesus nos trouxe um Deus amor, um Deus para ser amado de todo entendimento, de todo coração e de toda a alma. E aqui nós temos essa imagem dos primeiros cristãos que morreram lá no Coliseu, não somente no Coliseu, mas em outras áreas também, que o Coliseu é o mais importante, que a gente conhece mais. Continuando com a timeline, em 313 depois de Cristo, nós tivemos o imperador Constantino, que, através do Édipo de Milão, proíbe a perseguição dos cristãos. Então, nós tivemos aquele período de 300 anos, que foi do cristianismo puro, certo? Em que realmente teve aquele amor a Deus, aquele amor sincero. Em 800, Carlos Magno une o poder político ao poder religioso através do Sacro Império Romano. Já em 1100 a 1800, começou todo aquele período triste da nossa história, que foi através da Inquisição, em que as pessoas eram taxadas de bruxos, hereges, infiéis, pagãos, judeus, todos os inimigos políticos do Papa, certo? Eles eram perseguidos, né? Então, tudo isso foi uma deturpação da mensagem de Cristo. Então, ou você cria, ou você morria. Então, as pessoas eram forçadas. Então, era realmente crer em Deus, porque você crê em Deus, porque você sabe que é o certo, ou você está crendo sendo imposto. Então, como muitas pessoas não queriam morrer, certo? Então, criam por imposição, e não realmente por um amor a Deus. Okay? Então, o clero da Idade Média persegue aos médios, né, também considerados como loucos, como dementes. Você mostrava sua mediunidade, você era levado a sofrimentos. Essa gravura daqui é uma das gravuras da época, né, uma pintura em que torturas incríveis. A gente se lembra da época que a gente estava no meu tempo era 2º grau científico. Hoje em dia eu já não sei o que é, né? Mas, enfim.
E aqueles livros de história que a gente vê todo esse sofrimento, diria eu, até pior do que a época de Hitler. Okay? Ou você era morto na fogueira, ou você era esticado, era todas essas atrocidades. Nesse período também, a gente tinha as cruzadas cristãs, né? Que era uma intenção espiritual errônea. O Papa ele convocava os cristãos para guerrearem contra os muçulmanos em troca de indulgências. Então, foi aquele período de venda de indulgências. A igreja vendia indulgências. O que era isso? Olha, você, durante a sua vida, você pode fazer toda a qualidade de desmandos, mas, quando você morrer, se você quer ir para o reino dos céus, você tem que vir aqui na igreja e você tem que comprar a indulgência. E com a indulgência, quando você morrer, você vai para o reino dos céus. Então, o que aconteceu? Aqueles senhores feudais, eles compravam indulgência porque eles tinham dinheiro. E, ao mesmo tempo, eles iam guerrear nas cruzadas cristãs. Deus nunca pediu guerra. Nunca. Certo? Jesus só nos trouxe amor. Então, uma deturpação. Ok? Aqui embaixo também uma gravura da época. Em 1800, houve o evento da Revolução Industrial, em que os livros passaram a ser impressos. Como acontecia, como é que as pessoas liam antes? Né? Então, antes disso, se você queria um livro, aqui, tem um livro aqui. Eu quero uma cópia desse livro. Você dava para o escriba ia lá e copiava à mão o livro, passava 2, 3 vezes copiando o quê? Aqui está o seu livro. Aí eu quero outra cópia, dava para outro escriba, ou então o mesmo escriba e copiava. Mas com o evento da Revolução Industrial, houve a imprensa. Então, com a imprensa, as pessoas não precisavam, eu tenho que esperar, ou você lê para mim. As próprias pessoas já podiam comprar os livros e ler. Então, as pessoas começavam a interpretar. Né? Então, houve um questionamento de todos esses dogmas da igreja. Né? Então, principalmente, surgiu o iluminismo junto com isso. Então, o teologismo dogmático ele é questionado, principalmente por René Descartes, com o racionalismo, Auguste Comte com o positivismo e John Locke com o empirismo. Né? Então, perguntavam à igreja, por que é assim? Na igreja, você não tem que questionar. É assim, pronto, é um dogma. Mas as pessoas começaram a questionar. Isso favoreceu muito que, em 1857, tivemos a terceira revelação, que nos é trazida com a publicação do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz essa coletânea de todas as comunicações dos benfeitores da humanidade e publica o Livro dos Espíritos. Então, vamos ver o amor a Deus, né? O amor a Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 1, Kardec pergunta aos espíritos, o que é Deus? E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas como nós podemos compreender Deus com essas características que os espíritos nos dizem? Inteligência primeira, causa primária. Na questão 9, Kardec pergunta, em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os benfeitores respondem, tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor, pois bem, vede a obra e procurai o autor. Aí nós já começamos a nos situar. Né? Vamos ver a obra. Okay? Então, nós nos perguntamos, qual é a maior obra de Deus? Né? Que isso daí é realmente a clave para amar a Deus. Qual é a maior obra de Deus? O que vocês pensam? O ser humano? O amor? Não. O amor é um sentimento e uma lei também muito importante, mas ainda não é. As leis divinas, a verdade. Ok? Então, eu botei ali igual a verdade, porque na literatura se refere às leis divinas, à verdade. Né? Por que são as leis divinas? Porque elas regem todo o universo. O universo só é o universo porque existem as leis para reger
todo o universo. Certo? Ok. Continuando, na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Se a maior obra de Deus, a maior obra de Deus são as leis divinas, onde é que está escrita a lei de Deus? Que é uma questão muito conhecida que aparece quase em todas as palestras, todos os estudos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, certo? Todos nós sabemos disso, ok? Então, vamos refletir como funcionam essas leis. Ok. Então, o que era amar a Deus de todo o entendimento? Né? O que é amar a Deus de todo o entendimento? É amar as leis divinas que estão presentes na nossa consciência. Ok? Na questão 619, Kardec pergunta: a todos os homens facultou Deus o meio de conhecerem a sua lei? E aí os espíritos respondem: todos podem conhecê-la. Isso é, investigar como funciona, mas nem todos a compreendem. Então, o que é que os benfeitores da humanidade nos estão convidando? Eles nos estão convidando a investigar a lei. Como é que funciona? Porque a partir do momento que a gente investiga, a gente passa a compreender. Ok? Então, como é que a gente vai investigar essas leis? Então, temos a lei primeira, né, a mais importante, que é a lei de justiça, amor e caridade. Vamos ver a parte de amor, a dimensão amor, da lei de amor, justiça e caridade. Se o amor a Deus e o amor às leis divinas, em Mateus 27, 37 a 39, Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos aí que nós temos duas tríades. Jesus nos fala para amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E a segunda tríade, ele fala também para amar a Deus ao próximo e a ti mesmo. Então, a grande referência, temos aqui a ti mesmo. Mas vamos ver essa palavra aqui, mandamento. Certo? Se nós vamos olhar no dicionário, a palavra mandamento quer dizer uma obrigação. Mas Jesus nunca nos obrigou a nada, ele sempre nos convidou. E se a gente for olhar o significado no original hebraico da palavra mandamento, o que Jesus estava dizendo era exercício. Então, vamos voltar a ler isso daqui, mas em vez de dizer mandamento, dizer exercício. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro exercício. E o segundo exercício, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como é possível amar algo que nós não entendemos? Certo? Como é que é possível isso, se você não entende? Então, a gente pode perguntar para as pessoas: você ama a Deus? Eu amo a Deus. Por que você ama a Deus? Porque a minha mãe me ensinou que desde pequenininho que a gente deve amar a Deus. Ou porque a minha família, todos creem em Deus, eu também creio em Deus, eu creio que devo amar a Deus, mas a pessoa ainda não raciocinou como que é realmente amar a Deus, ok? Então, é necessário entender. Ok. Vemos que no nível do saber, que é o nível do pensamento, né? Para amar a Deus, a gente tem que amar através de um raciocínio consciente, através da inteligência cognitiva, através da reflexão
por autoquestionamento sobre o significado das leis na nossa vida. Então, a gente sabe que existe, a gente estuda, vem para as aulas do centro, né, e faz os cursos básicos, né, aprende sobre as leis, e sabe que existe a lei de liberdade, a lei de caridade, a lei de causa e efeito, estudou, mas e daí? A gente tem que refletir o que é que esse conhecimento que eu obti vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Uma pessoa mais justa, mais amorosa e mais caridosa. Questionando. Porque tem pessoas que, por exemplo, a Bíblia, pega a Bíblia, sabe a Bíblia de cabo a rabo. É uma Bíblia ambulante. Você fala a pessoa, babá, que nem um papagaio. É memorizar realmente, compreender? Não é. Se você pergunta, a pessoa não entende. Okay? Então, é necessário você refletir sobre o que é que aquilo significa na sua vida, né? É necessário ter o entendimento, porque está no cérebro. A partir do momento que a gente entende, a gente passa para o nível do sentir, para o nível do coração, através da inteligência emocional, que é a inteligência do coração. Não é apenas falar das virtudes, mas fazer esse exercício para senti-las com um sentimento de filho de Deus, de aprendiz da vida, nos valorizando. Deus nos dá valor. Nós temos que sentir esse valor como filho de Deus, certo? Com base na autoestima, na autoaceitação, na autovalorização, na confiança e no respeito. Esses 5 sentimentos básicos que nos fazem sentir essa conexão com o Pai, nos sentir filhos de Deus, com amor, não nos punindo, não nos condenando. A partir do momento que a gente já sente, né, isso, como temos aqui, Jesus nos diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim se sentiam os primeiros cristãos, que tiveram morte no Coliseu, que eram comidos pelas feras. Levavam eles lá, abriam as portas e saíam os animais, os leões, os tigres, e comiam eles. Precisamos, hoje em dia, morrer como morreram os primeiros cristãos, para realmente sentir esse amor a Deus? Não precisamos. Mas precisamos sim morrer, cada dia, nosso orgulho, nosso egoísmo. É isso que Jesus nos pede. A partir do momento que a gente já sente, a gente passa para o nível do vivenciar, que é a vontade de nos aproximar de Deus, através de exercícios diários das virtudes com fidelidade consciencial, na consciência. Um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo, Sócrates. É você parar e você ver dentro de você mesmo como eu sou, em realidade o que eu sou. Não é para mostrar para os outros, é você com você. Vai estar abrindo uma caixa de Pandora, porque ninguém é perfeito. Estamos no planeta de provas e expiações. Então, temos as nossas questões positivas e temos as nossas questões negativas. Mas não ficar se punindo pelas questões negativas, e sim se acolher com amor, com caridade, porque ninguém é perfeito. Mas, através dos nossos erros, utilizá-los para aprender, para significar, ressignificar, para, no futuro, tentarmos fazer correto nas próximas experiências que a providência divina nos dá todos os dias, de manhã até a noite. Então, Jesus nos convida a essa autoconsciência na vertical da vida com unidade de pensamento com o Criador. Então, se a gente pensa na cruz, temos a vertical e temos a horizontal. Não é viver só na horizontal da vida, né? É realmente viver no mundo sem ser do mundo. Viver, mas pensando nessa ligação com o Criador. Santo Agostinho, ele diz que nós devemos ter desapego
a matéria. Ele não falou que nós temos que eliminar a matéria da nossa vida, mas ter desapego às questões materiais. Qual é o maior direito de todos os seres humanos? É a felicidade. Mas a felicidade não é uma dádiva, é uma conquista. A gente conquista essa felicidade. Quando entendemos o que é verdadeiramente a reflexão de amar a Deus, de todo entendimento, de todo coração, de toda alma, nós somos convidados a nos conectar com a missão do Espírito imortal, registrada na questão 115 do Livro dos Espíritos, que aparece em muitos dos nossos estudos e em muitas das nossas palestras, porque é uma questão tronco do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta que incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. O que está marcado em highlight, o que tem número, não está no Livro dos Espíritos. Isso é que nós, no estudo reflexivo, quando a gente estuda, a gente marca tudo, a gente põe número para começar a entender, né, tudo o que está dizendo, porque tem... É um estudo, né? É um estudo. Então, vamos ver o que os benfeitores da humanidade estavam querendo dizer, nos dizer. Que Deus criou todos os espíritos, né, simples e ignorantes. Ignorantes nos 3 níveis de ignorância. Do não saber, do não sentir e de não vivenciar a verdade. E a verdade são as leis divinas, certo? Isso é, então, sem saber, a cada um deu uma determinada missão. Então, essa missão é de chegar à perfeição. Mas é uma perfeição absoluta de Deus, não. É uma perfeição relativa, porque absoluto só Deus. Certo? E como se chega a essa perfeição? Pelo conhecimento da verdade, né? E Deus quer que nós nos aproximemos dele. Na segunda parte, ele já diz como é que nós vamos encontrar essa pura eterna felicidade. Pelas provas. As provas que a providência divina nos dá todos os dias, em todas as situações do nosso dia. Né? Em casa, com a família, no trabalho, no centro espírita, no trânsito dirigindo, né? E também no desdobramento do sono. Porque sabemos que quando a gente desdobra, a gente também está pensando. Então, tem todas essas provas. Uns aceitam submissos. Então, se a gente for ver o significado da palavra submissão no dicionário, quer dizer obrigação. Mas é realmente obrigação no sentido psicológico, como diz Joana de Ângeles, consciencial. Ele está querendo falar, os espíritos estão querendo falar de obrigação, não. Então, essa submissão à prova. Qual é a prova? A prova de aceitar as leis, sabendo que isso é a melhor coisa para a sua evolução. Então, os espíritos que aceitam essa prova, essa missão, eles chegam mais rápido à prometida felicidade. Os que se insurgem, os que murmuram, esse murmúrio, insurgir-se contra quê? Contra essa missão de Deus, que só quer a nossa felicidade, que só quer que nós cheguemos perto dele. Então, quando eles se insurgem, eles vão demorar a essa prometida felicidade. Mas todos, até os espíritos empedernidos no mal,
eles vão chegar a essa felicidade. Porque Deus é justo, amoroso e caridoso. A todos os seus filhos, Ele os quer perto dele. Eles vão demorar mais, mas eles vão chegar. Ok, então nós temos os convites 24/7 de Jesus à evolução. Esses 24/7 não está no livro dos Espíritos, isso aqui é nós no estudo reflexivo, estamos nos Estados Unidos, então é muito comum nos Estados Unidos, 24/7, 24/7. Então nós começamos a pensar, esses convites de Jesus são convites 24/7, porque é durante todo o nosso dia de despertos e também no desdobramento do sono. Lembremos, mais uma vez, que no desdobramento do sono, nós vamos nos conectar com os espíritos que estão na mesma faixa vibracional de pensamento. Por isso que é tão importante, Divaldo Franco, em suas palestras, ele fala que, antes de dormir, é importante você ter assim, uma meia hora que você acalma o seu pensamento. Né? Não ficar vendo televisão, porque as coisas da televisão, né, se são coisas que brigas, novela, não sei o quê, tudo aquilo fica na nossa mente, né, naquela memória RAM. E você vai dormir e você está com aquelas coisas negativas, os espíritos que estão ao redor, se você está naquela sintonia negativa, eles vão, né, andar com você. Mas se você está numa sintonia positiva, então os espíritos que estão na sintonia positiva, estão na sintonia do bem, também vão estar com você. Inclusive, nossa Lívia falou disso quando abriu aqui o nosso estudo de hoje. Okay? Então, é muito importante. Leia uma mensagem harmoniosa, pense numa coisa boa. Né? Até que seja o namorado aqui, como ela falou, namorado americano, ou que seja. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o espírito imortal. Lembremos que o espírito não tem sexo, certo? O espírito imortal, com a sua bagagem de todas as suas experiências aqui na Terra. Nós sabemos que a nossa evolução, ela se dá de duas maneiras, através da provação, através da expiação. Na provação, todas essas situações que a providência divina nos dá, e se nós fazemos escolhas amorosas, justas, caridosas, a gente vai ter uma educação pelo amor. E quando a gente desencarnar, a gente vai chegar mais rápido à pura e eterna felicidade. Jesus já está nos esperando. Mas quando nós fazemos escolhas egóicas, né, contrárias às leis divinas, a gente vai sofrer uma expiação. Esse pia daqui quer dizer pureza. Então, expiação, extrair a pureza. Então, através disso, vai haver uma reeducação visitada pela dor. E que nós somos convidados a ressignificar essa experiência. Se fizermos escolhas não amorosas, não justas, não caridosas conosco e com o nosso próximo, na próxima experiência, que seja daqui a 5 minutos, pensarmos a refletir, ok? Então, vai demorar mais tempo, mas no final, Jesus também vai estar guardando para a gente. Só que a gente vai estar fazendo da gente o fardo pesado. Então, pensemos. Queremos que o nosso fardo seja leve, como Jesus diz, meu jugo é suave, meu fardo leve, ou queremos fazer da nossa vida um fardo pesado? Então, nós chegamos a uma parte, em que nós vemos, estamos na estrada, né? Está o espírito imortal. E temos as várias situações da vida, né? E ele está, para onde eu vou? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Não sei. Né? O que eu faço? Está acontecendo isso comigo. Como que eu vou agir? Certo? Eu vou agir de uma maneira imediatista, em que eu vou ter um prazer imediato, sem pensar,
em que o meu lucro vai ser rápido, mas que no final eu vou não estar me ajudando, porque eu vou estar indo contra as leis divinas, né? Eu vou estar dando evasão às paixões egóicas, sem reflexão amorosa. Ou eu vou fazer escolhas conscienciais, fazendo brilhar essa nossa luz de espíritos imortais, em que Deus nos criou, desde o início da centelha divina que anima o átomo, e que no final vai ser o anjo. Ele já nos criou com amor e por amor, mas como chegamos do átomo ao mineral, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, e do animal ao huminal, que é quando estamos agora, nós temos a consciência. O animal age por instinto. Nós já temos a consciência de poder escolher o que podemos tudo. Temos a lei de liberdade. Então, temos que usar do discernimento o que eu posso e devo, o que eu posso e não devo. Certo? Então, é a lei do amor, justiça e caridade. Todos queremos o progresso. Ok? Então, vamos ver ali. Por exemplo, temos ali o espírito imortal. Fazer exercício bom para a saúde? É claro que é. Né? Mente sã e corpo são. Realmente não me lembro quem disse isso, mas eu estudei na escola. Então, é bom. Precisamos comer? Precisamos comer. É necessário ter sexo? É necessário ter sexo. Mas vamos ver como que estamos tratando o nosso corpo. Se você é uma daquelas pessoas que só está interessado em estar lá no gym, né, para chegar e ficar todo fortão. Se é só isso que você faz na sua vida, como é que você está utilizando o seu tempo? É realmente para cuidar do seu corpo ou porque você quer o narcisismo? É porque você só quer estar nos selfies e botar lá no Facebook, não sei quantos mil selfies lá, né? Todo marombado. No meu tempo falava marombado, eu não sei se ainda fala marombado hoje em dia. Né? Como é que você quer? Onde é que é aqui? Comer, é importante comer, precisamos comer. Mas o que é? Oi? Brigadeiro. Mas é um brigadeiro, 2 brigadeiros, 100 brigadeiros, 300 brigadeiros. O que você está fazendo para o seu corpo? Você está se tratando com amor, justiça e caridade? Né? Você está sendo amoroso com você, porque você sabe que a gula, você só vai estar se prejudicando. Então, pense nas escolhas que estamos fazendo, como utilizamos o nosso tempo. O sexo, você está utilizando o sexo de uma maneira saudável ou vai chegar à sexolatria? Ou ao pedofilismo? E por aí vai. Você está sendo amoroso, justo e caridoso com você e com o outro? Porque a referência é começando com nós. Então, temos a lei do livre-arbítrio, né? Temos que exercitar a virtude do discernimento, da paciência e da boa vontade. Se não temos boa vontade, não conseguimos progredir. Temos que ter essa boa vontade de nos amar, de reconhecer que não somos perfeitos e que estamos rumo à perfeição. Não nos devemos nos punir. É a mesma coisa se, por exemplo, você caiu, machucou a testa, então ficou aquele talho aqui. Então, no dia seguinte, você vai e você pega uma pomada e você vai se cuidar. No outro dia, você levantou, você vai no espelho e você se olha, então ainda está aquele talho, aquela ferida. E você pega um estilete e você vai lá e cutuca aquele talho. O que você está fazendo? Você está sendo justo, amoroso e caridoso com você? Não. Então, tem pessoas que
de 20 anos atrás, eu não esqueci. Ainda está lá se martirizando, que fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. E eu sou vítima, eu sou isso, eu sou aquilo. Pura perda de energia. Tem espíritos que estão na erraticidade, que tem séculos que ainda estão pensando no que aconteceu, que alguém da família roubou e que não sei o quê. A gente vê isso na literatura. Né? Está parado naquele tempo. Temos que evoluir. Né? Aí esses espíritos chegam no nosso desenvolvimento da mediunidade e eles têm que ser, né, direcionados, catequizados. Então, vamos ver, nós temos falhas, mas vamos utilizar dessas falhas, para ressignificar. Vamos fazer com que essa pessoa de hoje, nós temos essa persona de hoje, mas essa persona de hoje, ela é feita de subpersonalidades do passado. Então, essas subpersonalidades do passado, elas aparecem hoje em dia em formas de tendências. Então, tem pessoas que têm tendência à ira, à ansiedade. Então, o que a gente tem que fazer? Essa persona de hoje tem que ser um enfermeiro dessas subpersonalidades do passado que vão aflorar. Que é exatamente como uma parábola que diz que um homem ia de Jericó a Jerusalém e que foi salteado. Então, no caminho, elas vão nos saltear. Elas são salteadores do caminho, que são esses movimentos egóicos que no passado não foram solucionados, que a gente só fez escolhas egóicas. Então, hoje, quando a gente vê isso aflorar, vamos parar e vamos pensar, vamos usar da lei, da virtude do discernimento, da lei da responsabilidade e da lei do dever. O Espírito Lázaro fala que o dever é o aguilhão da consciência. E o que quer dizer aguilhão da consciência? Né? O aguilhão da consciência da probidade interior. Então, o que quer dizer probidade? Quer dizer integridade moral interior, consciencial, com você mesmo. É você ser uma pessoa íntegra, proba, com você, não para estar mostrando para os outros. Você ter consciência de o que você está fazendo é certo. Então, como é que a gente fala com os outros? O nosso verbo. Jesus disse, no início era só o verbo. Como é que você fala com seus familiares, com seus amigos? André Luiz, nas suas obras, ele diz que se nós pudéssemos ver, né, se todos nós fôssemos assim, médios videntes, se nós pudéssemos ver que, no mínimo sentimento de irritação, que pode chegar até a ira, a raiva, ele diz que se nós pudéssemos ver, da nossa boca começam a sair flechas, dardos peçonhentos no nosso verbo. E a partir do momento que a gente transmite isso, vem para o outro e do outro bate para a gente. Olha a nossa faixa vibracional. Não é só no trabalho eu falo legal, no centro, chega em casa, né? Em casa todo mundo me obedece. Mas também sou odiado. Não é pôr a máscara, é olhar para dentro de si. É difícil? Não. É trabalhoso, requer esforços contínuos, perseverantes. Todos os dias. Orai e vigiai, que nos diz Jesus. Mas, no final, olha o materialismo, o culto à matéria. Você só quer comprar, 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 comprar? Porque o vizinho comprou um carro melhor, eu também vou bater o dele? O que eu quero? Eu quero só o iPhone, o último? Ou eu vou ser mais humilde? Qual é o meu valor? O meu valor é só a matéria?
Não é esquecer a matéria, mas é utilizar a matéria como um meio para progredir. É o desapego à matéria. No final, quando desencarnarmos, só estamos no lado das paixões egóicas, sem refletir, vamos sofrer, vamos voltar para a erraticidade, com mais questões não resolvidas das subpersonalidades do passado e das personalidades dessa reencarnação. Mas se a gente parar para pensar e começar a usar a virtude do discernimento no nosso livre-arbítrio, quando a gente desencarnar, a gente vai mais rápido chegar à pura e eterna felicidade. Porque temos a lei de causa e efeito, certo? O efeito aqui é a dor, chegando ao sofrimento, ao vazio existencial. E aqui é a alegria. Convite 24/7 de Jesus Evolução. Nós temos experiências, que podem ser experiências desafios desagradáveis ou experiências estímulos agradáveis. As experiências de aprendizado, elas são fruto tanto de acertos como de erros. De acertos são conquistas, êxito, com amor, humildade e mansidão. De experiência, erros são conquistas, aprendizado, é cíclico, né? Em que nós nos tratamos com desamor, com rebeldia e orgulho. Então, nós somos convidados a ser um aprendiz de Jesus. É seguir Jesus, não Jesus homem, mas os seus atos. Não Jesus, não idolatrar Jesus. É nas decisões da nossa vida a gente pensar como agiria Jesus assim. E pensarmos que ele sempre agiu com amor, justiça e caridade. Que ele não acusou as pessoas. Que ele não ficava de buchicho, nananã. Que ele na frente não era um e atrás o outro, malhando. Ele nunca foi assim. Então, vamos parar para pensar nisso. Temos opções para lidar com as vozes alertas da consciência. Quando estamos nessa encruzilhada, temos a nossa consciência, que são as vozes alertas que nos dizem. Então, nós temos 3 opções. Nós podemos ignorar essas vozes, dando vazão aos sentimentos egóicos. Nós podemos entrar num movimento de autoexigência, reprimindo os sentimentos egóicos, criando uma pseudo-perfeição, criando uma perfeição que nós ainda não temos o grau de evolução para ter, nos exigindo, ou então nós podemos estar no estado de alerta e ouvir sempre essas vozes conscienciais, que são as leis de Deus que já estão na nossa consciência, nós só precisamos escutar. Com esforços contínuos, seguidos, perseverantes, 24/7, aprendendo com acertos e erros, transmutando gradativamente o sofisma das paixões, essas questões egóicas, esses salteadores do caminho, com suavidade e leveza, de caráter e afabilidade no trato, com amor. Jesus só nos convida ao amor. Então, vamos escutar essas vozes da consciência, vamos nos abraçar com carinho e nas decisões da nossa vida, vamos para